Olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos CX. E hoje a gente tem um episódio muito legal, eu já estava tendo um papo aqui antes com o pessoal, com dois convidados especiais, tanto o Wesley Batista como a Eloá Pinheiro, aqui da Farmácias Pague Menos. Então, você quer entender um pouquinho mais como funciona a experiência aí, né, de compra do paciente, vamos dizer assim, né, do cliente em si na farmácia, esse episódio aqui é para você. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao ACX Cash. Obrigadão. Obrigada. Valeu, Um prazer Cris. estar aqui com você. Pô, legal, gente. Ó, e direto de Fortaleza, né? É isso. Estávamos aqui em um evento e aí aproveitamos para fazer a agenda contigo. Ó, ainda bem que encaixou, né? A gente teve a participação do Wesley no All Summit, que foi muito legal, né? E aí eu falei, putz, não, vamos trazer aqui, vamos reservar um tempo de qualidade para a gente falar tudo que a Pague Menos está fazendo aí no mercado. E eu tenho me surpreendido bastante, pessoal, porque eles estão falando algumas coisas aqui que a gente vai compartilhar aí com vocês. Mas antes de tudo, me falem aí quem é a Pague Menos, né? Porque a gente vê, a gente sabe que tem a marca, mas a gente quer entender um pouco mais da ordem de grandeza desse grupo. Pague Menos é a segunda maior rede do varejo farmacêutico do país. A gente tem mais de 1.600 lojas, estamos chegando nas 1.700, né? É uma empresa genuinamente cearense, tem cara de cearense, a gente tem um fundador que ele é a cara da empresa, Verdade. empresa de capital aberto, mas ele ainda é bem presente lá. Então a Legal. gente somos uma empresa que está presente em todos os estados do país, tem uma bandeira Pague Menos, e somos muito fortes no Norte e Nordeste. Então, mais de 1.600 lojas, 26 mil colaboradores, e bem grande, assim, bastante história, mais de 44 anos de história de varejo por aí. Pô, que legal. E 1.656 lojas, né? Isso. Em todos os estados do Brasil. Em todos os estados. Cara, muito legal, muito legal. Wesley, conta um pouquinho da sua jornada profissional. Vou perguntar para Eloá também depois, mas como você chegou aí nessa posição da Pague Menos, que eu sei que é uma história curiosa. É uma história curiosa mesmo. Eu sou engenheiro, cara. Sou engenheiro civil. Tá. Sou engenheiro civil de produção, assim. Gosto de estatística. É bem carreirinha ali de matemática mesmo. Começo minha carreira como engenheiro urbanista, né? Molequinho, eu já comecei a trabalhar com 18 anos, desde moleque. Quando eu faço 22, eu já era engenheiro de uma empresa. Trabalhava como engenheiro de fato, cuidava das ciclovias de Fortaleza. Eu acho que fiz mais de 250 km. Caramba. Ciclovia e tal. Um projeto bem legal. Me apaixono pelo gerenciamento de projetos, vou encurtar a história aqui no meio do caminho. Faço toda a cadeirinha de gerenciamento de projetos, tiro o PMP, certificação de gerenciamento de projetos mais importante do mundo ali. Eu acho que eu fui o brasileiro mais jovem a tirar o PMP, então, tipo assim, nerdola também. E vou pra Pague Menos, no trade-off mais louco assim, que eu já fiz na minha vida. Eu era engenheiro praticamente sênior ali da empresa que eu trabalhava e saio para ser analista 1 de gerenciamento de projetos, porque eu queria aprender, queria me desenvolver lá. Legal. Entro na Pague Menos, a gente monta um escritório de projetos de expansão. A gente abre mais de 280 lojas, 2,2 bilhões de faturamento aí em cima dessas lojas aí até agora que a gente abriu, um resultado incrível, uma curva de maturação excelente. E era uma cadeira que você tinha que, como gerente de projetos, ouvir muito. Uhum. Porque você não tinha uma capacidade ali de entender todos os temas. Eu não entendia de RH, de PBM, de comercial e de obras ao mesmo tempo. Então, o meu papel era muito ouvir e concatenar as decisões. E aí eu fui aprendendo a ouvir nessa jornada. Fui sendo um stakeholder ali dentro da Pague Menos que conseguia navegar bem em todos os setores. A expansão diminui, né, nesse período. Eu saio da Pague Menos também, tem esse ponto. Eu vou para a M Dias Branco. M Dias Branco é a maior empresa de massa e biscoito do Brasil. Uhum. Trabalho na M Dias, trabalho em consultoria também, trabalho na Gomes de Matos no meio período, enquanto eu tava na M Dias Branco. Então, tipo, e volto para Pague Menos. Aí volto para tocar de fato o escritório, né? Volto já num cargo de gestão. Depois da expansão da Pague Menos, eu vou pro Hub de Saúde. Aí no Hub de Saúde, eu digo que a formiga do CX ali me pica ali, né? A mosquinha do CX me pica ali, porque o Hub de Saúde da Pague Menos, ele tem um objetivo único de fazer com que o cliente tenha acesso à saúde e volte para a jornada de saúde junto com a gente, né? Uhum. O cliente geralmente vai 12 vezes por ano na farmácia. Um cliente que usa medicamento de uso contínuo, tipo Forxiga, enfim, diabetes, hipertensão. Só que ele geralmente ele não tem fidelidade. É um local que você não tem. A cada esquina você tem uma farmácia, a cada clique você tem um site de farmácia diferente. Então você não tem uma fidelidade para uma farmácia ali específica.
Então acaba que o cliente acaba navegando muito. Se eu conseguir fazer com que o cliente compre uma cestinha a mais com a gente nesse ano, já é um resultado assim, eu não posso compartilhar com você, mas já é um resultado Claro. gigantesco assim para pagamento. Então o Hub vem para complementar essa jornada, Legal. colocar ele num ecossistema de saúde e de fidelidade também no final do dia. Então eu sou picado ali pela parte de clientes, e aí depois de conduzir esse desafio lá no Hub Saúde, junto com a diretora maravilhosa, Socorro Simões, que está lá até hoje, uma história incrível também, vou para a área de CX, aí assumo SAC, Consumer Insights, e assumo também a parte de CX mesmo em si. Então, olhar para Uhum. produtos, olhar para desenvolvimento de novas features em loja, atendimento mesmo. Legal. A gente chama de atendimento de coração, um projeto que a gente tem lá. A gente coloca tipo, todos os operadores de loja dentro de um cinema e faz um evento assim gigantesco com eles, assim, para eles se sentirem amados e conseguirem transmitir esse amor para os nossos clientes também. E a gente faz esse trabalho. E aí, agora, recente, né? A gente tem outro desafio agora na companhia, que é um desafio de last mile mesmo. Um Uhum. desafio também mais com cara de engenheiro, assim, talvez até um pouco menos lúdico. E aí a gente tem que... Eu assumo a cadeira de canais digitais agora recente, Legal. mas deixo muito bem... O lugar muito bem representado pela Eloá. Fofinho. E aí, agora que eu fiquei curioso, lá, também da tua trajetória. Você já tá há mais de 9 anos lá, 9 anos. 9 anos de empresa. E você começou como? Parece mais óbvio que eu sou farmacêutica. Aham. Então, sou farmacêutica trabalhando dentro da rede de farmácia. Então, assim, minha trajetória começa um pouco ali mais dentro do óbvio, Tá. mas trabalhando dentro de um saque farmacêutico. Então, a Pague Menos hoje tem um saque que durante todo o horário de funcionamento dele tem farmacêutico lá para dar atendimento para o nosso cliente, né? Não é só de atendimento ao consumidor para reclamação ou para dúvida, mas a gente também tem um atendimento de saúde, de prestar ali um atendimento para o nosso cliente. E aí, dentro desse universo, me descobri ali muito entendendo já de clientes, gostando, me imergindo. E aí tive gestores maravilhosos, né, que me viram com capacidade de crescer muito mais e evoluir e, né, tomar ali como gestão mesmo o saque, o sucesso do cliente. Mas é mais óbvio que eu sou farmacêutico, não tenho essa trilha aí de várias coisas, mas estou muito feliz, né, no desafio atual. A gente tem um time bem bacana de farmacêuticos, né? Eu tenho farmacêuticos que são doutores. Que legal. Então, assim, a gente consegue olhar para o nosso cliente não como um saque robotizado que diz o seu protocolo vai ser até 3 dias e encerra. Não, a gente olha para a experiência do cliente de fato, para como a gente consegue trazer a melhor solução para ele e também uma solução de saúde. Legal, legal. Isso é muito, eu achei muito interessante isso que vocês mencionaram, porque diferente de um atendimento técnico ou só atendimento ao consumidor, né? Quando a pessoa lá entra em contato com vocês, possivelmente a dúvida dela tá lá em cima, Exato. né? E é legal que vocês respondem isso com uma capacidade técnica muito legal, porque tem os farmacêuticos lá, e muitos deles com doutorado, Sim. como vocês mencionaram. E como que é isso, né? Assim, são quantas pessoas lá que fazem esse atendimento em média? Como que é? O meu time tem quase 140 pessoas, Legal. divididas em saque nível 1, Tá. que é aquele cliente que liga no 0800, que fala no WhatsApp, que a gente tem um time de 80 pessoas para atender essa demanda. Junto dessa estrutura, eu tenho 5 supervisores farmacêuticos que estão lá dividindo o horário para cobrir toda essa escala, que tanto conseguem orientar as pessoas quanto prestar esse atendimento farmacêutico. Desse nosso grande time, boa parte é estudante de farmácia, né? As pessoas têm Que legal. interesse em começar. Todos os meus supervisores farmacêuticos começaram como estagiários lá, inclusive eu também. Legal. Assim, é uma boa porta de entrada no mundo farmacêutico lá em Fortaleza. Então, muita gente começa por ali. E eu tenho uma estrutura de saque de nível 2, que é o time de sucesso do cliente, que olha para redes sociais, Reclame Aqui, Google Meu Negócio, casos sensíveis, né? A gente vende medicamento, então faz parte do nosso negócio lidar com situações muito sensíveis e a gente tem um time muito bem estruturado para conseguir atender o nosso cliente da melhor maneira. Pô, legal. Muito bom. E como vocês enxergam a experiência do cliente lá na Pague Menos, o papel dela no centro da estratégia da empresa hoje? Acho que a gente nunca teve num momento tão bom, né? De olhar para o cliente. Eu que tenho 9 anos de Pague Menos, eu nunca vi a empresa tão engajada com o cliente como agora. O nosso CEO, o Jonas,
chegou tem pouco mais de um ano. Na primeira fala dele, no primeiro momento dele com a liderança na empresa, ele disse que não importa o quanto um produto estivesse vendendo, ou o quanto uma promoção estivesse trazendo tráfego para o site, se a gente tivesse atrito com o cliente, a gente ia parar, ia repensar e talvez dar 2 passos atrás, mas ia tentar sempre trazer a melhor experiência para o nosso cliente. Então, aquilo foi contaminando de uma forma muito positiva Uhum. toda a companhia, para que todo mundo hoje, independente da área, do setor, pensasse no cliente, né? E a gente sempre presente em todos os grandes fóruns da companhia para trazer a voz do cliente, trazer como que o cliente vai se sentir, o que é que vai impactar na experiência dele, para que esse olhar nunca fique de fora. Pô, que legal. Eu gosto de dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos aqui, que Aham. eu acho que tangibiliza isso que a Loa falou. Ontem eu tava com o nosso vice-presidente de operação. Não sei se Uhum. vocês conhecem o Mondiaro. O Mondiaro tá uma febre, é um medicamento que é para diabetes, mas ele também tem efeitos de emagrecimento. Chegou agora aqui no Brasil, então a gente começou a vender e a procura é infinita, assim. Acabou o estoque, tem uma pré-venda gigantesca. Caramba. Pessoas na fila, Pré-venda. pré-venda, pessoas na Caramba. fila esperando 30 dias para receber o medicamento. A gente mandou algumas unidades para algumas lojas de fronteira, ficavam próximos a locais fronteiriços e começou a ter uma venda muito alta. Aham. Pessoas chegando, comprando 20, né? Isso para operações é incrível, né? Imagina, a minha loja vai vender pra caramba, É. um diário, eu vou bater minha meta, tipo, muito legal. Meu VP de operações chegou pra mim e disse assim, mas eu quero que você limite no digital, porque eu quero que todo mundo tenha condição de comprar. Tipo, ele não pensou na venda por em si, né? Uhum. Ele estava pensando na jornada desse cliente que vai comprar mão de diário e que no outro mês ele vai comprar também. Uhum. Então, Wesley, limita a venda desse item. A gente nunca limitou a venda de item assim. A gente tem um limite básico de 20 SKUs de qualquer varejo, né? Você não pode comprar 20 SKUs, 20 itens repetidos e tal. Uhum. Tinha esse limite básico. Ele não queria esse limite a 3. Tipo, só, pô, eu posso vender. Tem gente querendo comprar 20, 30, 40. Uhum. Tipo, por que eu vou limitar a 3, né? Sim. Tipo assim, ele, não, eu quero que limite a 3, mesmo que a loja perca, a gente ajusta na meta, manda pra outra loja, mas o ideal é a gente atingir o máximo de clientes possível. Ó, que legal. Então, tipo assim, esse é um exemplo bem, bem claro de como a gente tá conduzindo a nossa estratégia com base nos clientes. Eu não tô preocupado se tem um cara que comprar 50 mão de aço pra revender e tal. Não é isso que vai virar o nosso jogo. O que vai virar o nosso jogo é o nosso cliente comprando, fidelizado, continuando com a gente, entrando no nosso ecossistema. Então, Legal. todas as decisões desse jeito. O desafio que eu tô hoje também é muito isso. A gente olhava para eu cuido um dos meus indicadores foco é o LTD, Uhum. né? On time delivery, quanto tempo demora para quanto percentual de pedidos que foram entregues na casa do cliente no prazo correto. Tá. Eu vou para lá com o objetivo de como é que eu crio uma história, uma narrativa bonitinha, né? Para que a gente deixe de falar de OTD como 80% e diga 80 a cada 100 clientes receberam o pedido no prazo, 20 não receberam. Podia ser um Forxiga que ele estava precisando. Podia Uhum. ser um medicamento que ele estava precisando. Como é que a gente bota esse número para 100? Entendeu? Então, tipo assim, não é o indicador pelo indicador. Não é o NPS pelo NPS. Sim. É de fato tá promovendo a saúde. A gente trabalha com uma coisa muito séria. Então, tipo assim, no momento em que a gente vira só um varejo, né, a gente tem uma dinâmica legal, porque a gente é varejo, mas a gente também é saúde. Então, eu não Exato. posso ser só varejo, né? Não posso vender por vender, eu não posso não me preocupar com as consequências da minha venda. Então, o cliente, de fato, no nosso negócio, para ele ser um negócio antifrágil, ali, ter sucesso, ele precisa estar no centro. E no momento que Legal. não tá, a gente acaba sentindo os efeitos Colocando. Não, no momento que Tentando não colocar. tá, a gente sente o efeito lá Sim, na frente. sente o efeito e No momento que eu tomo uma decisão sem ter a Eloá lá sentada na Aham. cadeira de saque, dizendo, ó, não é bem assim. No momento Sim. que a gente toma uma decisão sem ter o head de clientes, hoje a gente tem um vice-presidente de clientes. O legal. cargo dele não é CMO, ele é vice-presidente de clientes, Renato Camargo. Uhum. Então, assim, a empresa tá tomando esse caminho, para que ele seja ouvido, seja no centro. Enfim, então a empresa deixou eu contratar um sociólogo, psicólogo para fazer pesquisa de mercado. Então, esse aí para mim já É é fenomenal. fenomenal. Se for comprar essa ideia, que legal, Cara, entendeu? E é Então é muito, isso. e é muito legal ver essa evolução, né, de gestão estratégica com foco em experiência do cliente, porque não é só o resultado pelo resultado a curto prazo, mas isso é uma visão mais a longo prazo também. Sim. E o que eu captei aqui, que vocês não entendem que é o varejo pelo varejo, mas é um ecossistema de saúde que vocês querem fomentar, É isso aí. né? E que isso, com certeza, gera muito mais valor do que a questão de só ter um medicamento ali para a pessoa comprar. Isso aí.
Cara, muito legal esse exemplo que você deu em relação à limitação ali, né? Para você ter mais produtos, mais quantidade de produtos para mais pessoas, né? Isso é muito legal. E agora em canais digitais é um ponto muito interessante porque isso evolui cada vez mais, né, cara? Cada vez tem um canal novo ali para a gente tracionar e muitas vezes a gente tem que entender também aonde está o nosso público para a gente estar presente aí naqueles canais. E consequentemente a gente conseguir dar o retorno necessário ali dentro dos limites e tudo mais que são colocados. Eu sei que é uma área nova que você tá pegando aí, mas eu acho que você já tem um entendimento bem claro. Quais foram os desafios assim da PagMenos dentro dessa jornada dos canais digitais? Cara, a jornada digital da PagMenos eu acho que começa como toda empresa, na pandemia, né? É isso. Deu ali, foi Pandemia, o chegou o boost ali. momento, vamos estruturar um e-commerce. Aham. E aí vem a estruturação, a gente já foi a primeira farmácia a vender teste de Covid também. E fazer agendamento pelo site. Imagina a fila que tinha na farmácia para fazer teste de Covid naquela época. Covid. Em 2020, se eu não me engano, foi 2021, talvez esteja errado com a informação, mas está no nosso RI, desses 2 anos. A gente foi tão participativo como estados com relação à testagem de Covid. Nós fomos os primeiros a testar, então a gente teve um papel em saúde, um protagonismo em saúde muito grande. Nenhuma farmácia teve coragem também porque é uma zona cinza, né? Na época, hoje já tem RDC que legisla sobre isso, a gente pode fazer alguns exames na farmácia, mas na época não tinha nenhuma legislação, a gente começou a fazer, né? O Estado começou a gostar e aí em 2022, se eu não me engano, ou no final de 2021, as outras redes entraram junto. E assim nascem os canais digitais da PagMenos, né? Assim, bem varejo, né? Cara de varejo, de última hora. O saque sofreu muito também com isso. O saque só atendia telefone de reclamação, de loja, ou então dúvidas farmacêuticas, e aí começou a receber atraso de entrega, né? E o time não cresceu junto. Então a gente foi se acomodando com o que a gente tinha. Criou-se uma cadeira de canais digitais na companhia depois, e aí começa a se estruturar. Hoje a gente atua em WhatsApp, iFood, Rappi, tem e-commerce grande, gigante, nosso e-commerce é muito pesado, a gente tem um aplicativo também que está cada vez melhor, acho que é o mais bem avaliado da App Store de farmácia. Né? Então a gente está praticamente onde o cliente quer que a gente esteja. Obviamente, eu gosto de usar o exemplo do iFood, que o iFood ele vende pelo WhatsApp, mas você não encontra fácil onde é que você compra pelo WhatsApp pelo iFood. A gente promove o canal que está dentro da nossa estratégia. Sim. O que está dentro da nossa estratégia é o app da PagMenos. É lá que eu vou ter relacionamento, que eu vou poder usar push, que eu vou poder... o cliente vai poder receber os exames que ele faz dentro do aplicativo, ele vai ter uma jornada de saúde, ele vai poder fazer a posologia dos medicamentos dele dentro do app. Você tem muito mais controle ali, né? Exatamente. Da experiência que você está gerando. Então eu não vou te dar um desconto para você comprar comigo, talvez no WhatsApp, mas no app, baixa o app, ganha um desconto e tal. Então assim, eu promovo os canais. Agora, onde o cliente está, eu tenho que estar. Então... abrir um canal novo, vamos vender agora no e-commerce da Shopee, vamos embora. Entendeu? Vamos organizar. TikTok Shop, tá rolando agora. Tá abrindo. Exato. Vamos ser a primeira farmácia a entrar no TikTok Shop. Que legal. Então, assim, onde o cliente tá, nós vamos estar. Mas a gente escolhe os canais com base na nossa estratégia que a gente vai priorizar. Legal. E hoje, os canais digitais, comparados os canais físicos, tem uma representatividade interessante? Gigante, já é mais de 20% do faturamento da companhia. Legal. E cresce cada vez mais, assim. Eu adoro, a gente do Digital, né? Eu entrei recentemente, tá sendo reestruturado todo o time do Digital. E aí a gente começa as reuniões assim, humildemente, esse é o nosso resultado do mês, né? Porque a gente, de fato, tá tendo resultados incríveis. Nosso RI tá aí para provar que o crescimento é de 80%, 90% ano contra ano. Então, é bastante representativo e cada vez mais a gente vê que isso é um comportamento, né? O cliente que ele compra no site, o cliente que compra na loja, quando ele faz essa interseção, ele aumenta 5, 6 vezes a frequência de compra dele com a gente. Então, assim, que mágico, né? Ele ter o aplicativo baixado no celular. Ele vai voltar com a gente. E a gente consegue se aproximar também mais dele, consegue ter mais informações para colocar ele dentro desse nosso ecossistema de saúde, fazer ele testar uma coisa nova, sabe? Legal. Então, os canais digitais eles são grandes viabilizadores disso. Não só também a venda pela venda, mas uma maneira da gente colocar ele dentro do nosso ecossistema. Ter dados, né? Ter dados um pouco mais precisos ali, né? Exatamente. É o famoso phygital, né? Que todo mundo fala, que vocês estão aplicando na prática. Muito bom. E
como o saque e a área de sucesso do cliente se adaptaram às novas expectativas dos consumidores nesses últimos anos? Teve aí a pandemia, que foi né, foi uma surpresa para todo mundo. Eu não imaginava que ia durar tanto tempo, né? Todo mundo foi pego de surpresa ali. E eu acredito que vocês movimentaram muitas coisas aí. Sim. Mas como você vê isso, Eloá? Esse é um grande desafio, né? Um desafio que não se encerra nunca. A gente está sempre nessa busca de como conseguir atender aquela expectativa do nosso cliente que está cada vez mais alta. Mas um bom exemplo que a gente tem é a nossa reputação no Reclame Aqui, né? Quando a gente olha para as outras grandes redes, a gente é isoladamente primeiro lugar ali no Reclame Aqui. E desde a pandemia, não, perdão, a Black Friday do ano passado, os nossos concorrentes foram perdendo selo, caindo na nota e a gente conseguindo sempre se manter, né? E acho que o nosso grande diferencial é como a gente acolhe o cliente, lida com ele de pessoa para pessoa. Claro que a tecnologia tá aí para nos ajudar, mas a gente fala de um negócio de saúde. A gente não pode se distanciar do nosso cliente, né, e deixar que ferramentas façam tudo por nós. Então, a gente tem sempre um olhar muito atento para a necessidade do nosso cliente, trazer de fato uma solução que atenda ali aquela necessidade. Assim, é um grande desafio, mas que a gente vem ali dia após dia conseguindo superar. A gente tem um arcabouço de ferramentas muito robusto, sabe? Acho que Legal. a gente tem Zendesk para ajudar a gente no jogar o dia a dia. A gente tem um call center grande com várias pessoas, enfim. A gente tem um arcabouço de ferramentas muito grande, mas quando eu penso no diferencial, isso todo mundo tem, entendeu? Mas ninguém tem 40, 50 estudantes de farmácia com sangue no olho para virar farmacêutico na PagMenos e sabendo que ele entende de fato da dor do cliente. Então, Legal. isso é o nosso diferencial quando eu olho pro nosso saque. Tem um BPO organizado e tal, assim, tipo, todo mundo vai ter. Não tem dificuldade para me chegar lá. Esse é o básico, né? Todo mundo vai ter, mas eu acho que quando eu olho para um diferencial do nosso saque, são as pessoas, assim, que são 100% engajadas. E a gente tem uma discussão muito grande, sabe, sobre nível 1 de saque. Tipo, vamos automatizar até onde, né? Que dá pra gente deixar 100% automatizado. Sim. E até onde, e o que é que a gente deixa humano? Essa lista, ela tá em construção ainda, sabe? Tipo, o que é que beleza, o estorno eu consigo automatizar, né? Mas, poxa, às vezes ele liga para um estorno, mas o problema dele não é só um estorno. E aí, quando eu vou olhar o lifetime desse cara, ele comprou comigo 40 vezes no ano. E às vezes ele é um cliente 60 mais que tem dificuldade com tecnologia. Então, Isso. a gente tenta olhar para o cliente, para a necessidade dele, não para o que é mais fácil ali para a gente enquanto empresa. E aí, quando você tira a ótica ali do TME, né? Do tempo médio, do TMA, na verdade, tempo médio de atendimento. Você tira essa ótica dos indicadores de saque em si, óbvio, eles são muito importantes, a gente tem bons indicadores ali, mas quando você olha para essa ótica de resolução do problema do cliente, quando você começa a olhar se o lifetime dele está aumentando. Os clientes que ligam para o saque, eles estão comprando menos ou estão comprando mais? O cliente que teve um atrito na jornada. Então, esses são os indicadores que eu de fato levo a sério e eu acho que dá para conversar com o CFO sobre. Se eu chegar falando de First Call Resolution com o CFO, ele... Entendeu? Tchau. Tô nem aí pra isso é papo de vocês, resolvam aí. Agora chega pra ele, ó, cara, seguinte, quando a gente atende bem o cliente dentro do saque, antes ele vinha 60% das vezes, 60% desses clientes voltavam a comprar. Hoje a gente tá em 89%. Isso, se eu faço uma fatia e multiplico por um ano a frequência dele, a gente tá falando de dinheiro na mesa, que a gente vai deixar se a gente não resolver esse tipo de problema. Legal. Então quando a gente começa a jogar com essa ótica, né, de estamos resolvendo o problema, ele tá voltando a comprar com a gente, fica mais fácil de jogar o jogo, sabe? E é legal porque vocês estão tendo uma visão a longo prazo, né? Então, assim, muito é falado sobre isso, né? De você ter os melhores processos, as melhores ferramentas, as melhores equipes, mas eu vejo que cada vez mais tem uma estratégia, uma diretriz muito bem alinhada, mas isso, sendo da cultura da organização mesmo, permite esses papos, né? Porque muitas vezes você chega no CFO e muitas vezes o cara não vai entender isso da melhor forma possível porque não está dentro da cultura da organização. Mas a partir do momento que tá, opa, peraí, estamos vendo um bom resultado aqui, né? Faz sentido faz sentido para o negócio e para o nosso ecossistema manter assim. Cara, é muito legal ouvir isso de vocês, principalmente por vocês serem varejo. Porque a visão que a gente tem no varejo cara, volume, vamos
né? Vamos tocar pau, vamos fazer o negócio acontecer. Mas beleza, vamos, mas de uma forma que seja condizente com o que o nosso cliente espera, né? Tem uma habilidade que eu acho que é muito importante, sabe? Principalmente para quem trabalha no varejo, que é a ambidestria. Isso. É a capacidade de você olhar pro futuro. E a gente Uhum. nunca parou de olhar para ele, mas vivendo o presente, jogando o jogo do presente. Porque eu sou varejo também. Se eu parar de jogar esse jogo, se meu canal digital cair, é tchau. Eu não Sim, tenho uma criança para criar, sabe? Eu não posso. exato. Tem conta pra Eu tenho conta pagar. pra pagar, eu não Exato, posso ficar cara. com a cabecinha no futuro o dia todo. Mas eu tenho que Exatamente. ter o meu momento para pensar no futuro. Eu acho que a gente, nessa jornada de cliente, a gente se cercou assim, de pessoas assim, sabe? Tá. Que estavam jogando o jogo do futuro ao mesmo tempo que também estavam vivendo ali o presente. E é uma harmonia difícil de também É. conseguir encaixar, sabe? Não é simples. Mas quando tem essa espinha dorsal da estratégia, eu acho, ela faz muito sentido, né? Porque você não fica preso somente no presente, mas você já vê a perspectiva ali do que aquilo tá gerando, né? Isso é muito legal. Você falou pra gente sobre os canais digitais e falou que vocês conseguem personalizar um pouco mais da experiência no app. Que tipo de personalização vocês conseguem fazer ou que tipo de benefício a pessoa no app tem do que comprar em outro meio digital? Ah, vamos lá, eu gosto desse assunto. É, O nosso aplicativo, ele nasce como um espelho do site, né? E aí a gente vai espelhando todas as funcionalidades que tinham no nosso site pro app. O app, se eu não me engano, até ano atrasado, ano passado, ele representava 10%, 15% da receita dos canais digitais e o principal ator era o site. Era o Uhum. site, tanto no mobile. Tá, não bobagem. As pessoas entravam pelo celular no Aham. site e faziam a compra. Esse era o principal ator, né? E aí a gente começa um trabalho de desenvolvimento do app para que o app seja esse principal ator. Hoje já tá 50-50. Legal. Então a representatividade ali já tá. É. Já estamos conseguindo fazer o app ser mais. E por quê? Qual é o motivo disso, né? Nosso objetivo, o jogo que a farmácia joga, se chama clientes de cuidado contínuo. Então, Uhum. o cliente de cuidado contínuo ele é a pessoa que tem uma doença crônica, né? E Uhum. que ele vai na farmácia mais de 10 vezes ao ano. Ah, Wesley, mas a farmácia vende Carmed, vende perfumaria. Quem compra é o cliente de cuidado contínuo. Ah, Uhum. Wesley, não é. Eu vou na farmácia, eu tenho uma jornada que eu compro. Você é os 5%. Uhum. Entendeu? Então você é essa fatia de clientes que tem essa jornada. Mas Sim. quem tá fazendo. Quem tá fazendo a farmácia ser perene e abrir cada vez mais, a gente tem mais de 90 mil farmácias no Brasil, quem tá fazendo isso acontecer é o cliente de cuidado contínuo. A pirâmide do Brasil, ela tá deixando de ser uma pirâmide, tá virando um barril, né? A gente, Uhum. cada vez mais pessoas de 40 anos ali no meio da pirâmide. Cada vez você chegar nos 40 anos sem nenhuma doença crônica, você é um herói, né? Uhum. Então a farmácia ela vem tomando um protagonismo muito grande. E a continuidade do tratamento é muito importante não só para a farmácia gerar os lucros e fazer o crescimento dela, como para o desenvolvimento do próprio país. Porque quando a gente olha para o SUS, o maior gap que a gente tem hoje é que o médico vai lá, passa um medicamento para a pessoa toma 3 meses, se sente melhor, é para tomar 12, não fica curada, volta com rebote gigante. E esse ciclo vicioso, né? E o nosso sistema de saúde é incrível, mas ele está afogado. O sistema privado, né? Quando a gente olha para plano de saúde, o objetivo é sinistralidade, então, tipo, ele não tá preocupado com a tua jornada de cuidado. O app, ele ajuda o cliente a entrar nessa jornada de cuidado. Esse é o nosso objetivo, né? Uhum. Fazer com que o cliente de cuidado contínuo, ele tenha um acesso ali no app, consiga colocar, por exemplo, a quantidade de medicamentos que ele tem que tomar. Eu vou tentar deixar de usar termos de farmácia aqui, tá bom, gente? Uhum. Tentar colocar ali, hoje eu tomo paracetamol, amanhã eu vou tomar o meu Forxiga, hoje eu vou tomar meu Ozempic, deixar isso numa agendinha e ele vai tomando, vai tendo uma jornada gamificada, dando check. E quando a gente foi expandindo o app, a gente já percebeu que 70% das pessoas que utilizam o nosso aplicativo, elas são clientes de cuidado contínuo. No site é qualquer tipo de cliente, mas os Uhum. clientes que são de cuidado contínuo, que a gente consegue mensurar através de dados, eles estão baixando o app, estão utilizando. Então, Legal. ele ajuda, ele é tipo como se fosse ali um copilot da jornada de Uhum. saúde. É assim que a gente quer que ele Que legal. ele seja o parceiro. Tem vários, quando você descobre que você é diabético, né, tem vários arquétipos, na verdade, que a gente mapeou lá dentro, mas um dos arquétipos é o engajado. Tá. Ele descobrir que estou com uma doença crônica, eu vou lá, eu baixo um aplicativo para monitorar a minha saúde. A gente quer que a gente quer ter o super app da saúde. Não tem os super apps chineses, né? Aham. Que você tem lá várias funções diferentes. O objetivo do aplicativo da PagMenos é ser um super app da saúde, Legal. onde o nosso cliente ele possa entrar, ver todas as informações dele, fazer plugar, quem sabe, no futuro com um plano de saúde, enfim.
Esse Legal. é o nosso grande objetivo. Tem um caminho grande, certo? É isso, Aham. mas estamos caminhando. Não, e é legal, porque vocês têm essa visão de ecossistema, né? E isso faz total sentido, né? De vocês serem parceiros ali, o aplicativo ser um meio que auxilie nessa gestão de saúde do cliente, né? Muito legal. Quando a gente fala de saque, geralmente é muito reativo, né? Todo o planejamento e tudo mais. Existe algum planejamento, creio que sim, para que ele seja mais estratégico e também qual é o envolvimento deles, do saque com as outras áreas da empresa? Olha, eu aposto dizer que a gente é a área que mais interage com as outras áreas da empresa, Que assim. legal. A gente levanta, sai do nosso setor, vai no outro, vai no sala, fala com alguém para tentar destravar e a cada vez mais estamos mais próximos de todas as áreas. E hoje a gente participa de todos os grandes fóruns da companhia para que a gente seja a voz do cliente, né? Como o Wes falou, quando a gente não tá lá, dá ruim. Aham, Porque tem que ter alguém para dizer, olha, isso não sim. vai funcionar. O nosso cliente não é assim, o nosso cliente gosta disso. E a gente usa muitos dados que a gente consegue ter dentro de SAC, do comportamento do nosso cliente, para também nutrir outras áreas e eles conseguirem entender qual que é o melhor caminho ali para eles seguirem, seja num super app, como teve, né, o Discovery, para a gente conseguir entender onde que a gente quer chegar, o Uhum, que o nosso cliente espera da gente, para a gente entender a expectativa dele, também a necessidade. tá. Então, o SAC está muito bem alinhado com as outras áreas para que qualquer movimento que seja feito, a gente tem que sempre pensar no cliente antes, na experiência, na jornada dele e como isso se encaixa nessa jornada de cliente contínuo, principalmente. Legal. Mas não só desse cliente, de todos. Tá. Esses dias o Bauer, da P&G, tava lá na empresa, o Aham. CMO da P&G. E aí tem um fórum que o nosso VP faz, de trazer um VP de mercado para bater um papo com a gente, trazer visões diferentes de mercados diferentes. O Legal. Bauer falou que em todas as reuniões da P&G tem uma cadeira vazia com o nome cliente, né? Uhum. Reuniões de conselho e tal. Eu falei, pô, aqui não tem vazia, é a Loa que tá sentada lá, né? A primeira coisa que eu pensei, aqui na PagMenos a gente tem. E aí o Falando. cliente fala, viu? Exato. E falou E tem muito. Fala evidência, né? muito. E tem evidência, dados E tem ali. Que evidência. legal. Não é, uma vez eu ouvi numa ligação. Não, é assim, ó. 40% desse. É legal. Isso é muito Esse legal. é o jogo que a gente tem que jogar. Se a gente for com feedback do cliente, ele é extremamente importante. Sim, E você tá com a barriga no balcão escutando, ele é mais importante ainda. exato. Pra você, como executivo, se sensibilizar. Sim, Agora, eu não convenço outro executivo com feedback que eu ouvi. exato. Eu É tenho- muito subjetivo. É subjetivo. Eu me Exato. convenço com feedback, certo? Sim, Mas pra mim convencer outras, eu escutei na Uhum. loja, barriguinha no balcão, aí eu saio, eu preciso encontrar dados pra provar isso aqui, que eu tô Exato. vendo acontecer. Pra onde é que eu vou? E aí, esse é boa parte do trabalho da Elo aí, no trabalho de CX aí que a galera vem fazendo. A gente estava no Vetex Day Aham. ontem, antes de ontem, na verdade. E aí o João Branco estava fazendo um painel e ele trouxe um slide gigante dizendo não adianta ser criativo, a gente precisa conhecer o cliente. Mas é isso, assim. É isso que a gente vive, né? Não adianta querer inventar uma coisa, né? Criar uma roda se a gente não conhece o cliente, sabe da necessidade dele, da expectativa. E a gente vem tentando ser sempre essa voz do cliente ali ativa dentro da empresa. Eu acho que tem muitas pessoas que nos assistem aqui e tem de várias empresas, né? De grandes empresas, de pequenas empresas, o pessoal com vários níveis de maturidade também. Então, o pessoal que já está muito maduro em CX, mas o pessoal que está começando agora. E é legal o que vocês estão falando, porque isso só enfatiza a importância que a gente sempre coloca como primeira prioridade ali. Cara, vá compreender o seu cliente. Porque não adianta a gente tacar, saindo fazendo um monte de coisa, se a gente não tem essa análise, né, interna. Porque nem tudo que o cliente fala tá certo. Mas é nossa obrigação como empresa compreender o que ele está falando, Isso. né? E principalmente, eu acho que isso vocês estão fazendo muito bem, é trazer a voz para dentro para ver, tá, o que faz sentido, o que não faz, o que a gente vai implementar e como a gente pode seguir assim, né? Eu acho que esse é o grande desafio dos profissionais que trabalham com experiência do cliente, né? A gente fala muito de, vamos mapear a jornada, né? Vamos colocar o NPS, qual que é o ponto do NPS que a gente está,
mas eu acho que a essência de tudo está muito mais no qualitativo, que é o extrato que eu estou tirando da nossa conversa aqui, e como você traz esse qualitativo para o quantitativo e mostra isso com ação pronta lá na frente, né? Muito legal, gente. Cara, eu tenho cabeça de engenheiro, assim, sabe? Ah, O CX me desconstruiu bastante. Foi legal. bem duro. A Eloá fez um bom trabalho aí quando eu entrei junto com ela lá na área. Fiz um detox Ela aí. fez um detox aqui em mim, mas e no começo eu achava muito lúdico, né? E eu conversei com muita gente da área, assim que eu entro numa área nova. Sim. Agora no digital eu tô fazendo essa jornada e no CX eu também fiz. Então conversei com a Márcia Pesuto, né? Aham. Que ela era da DASA na época. Da DASA. Conversei com a Ana Carolina do iFood. Conversei com a galera, Sim. fui mandando mensagem no LinkedIn. E essa galera foi me dando dicas ali do que fazer, do que não fazer e tal. E é muito engraçado, porque é fácil mostrar valor no CX, sabe? Não tem uma. Sim. Eu percebo que existe uma dificuldade muito grande no mercado. Eu tô nos grupos de CX, então a galera, cara, como é que eu apresento tal coisa? Faz uma pergunta, pô, mas eu não vejo uma dificuldade muito grande, porque é só você pegar a história do cliente ali que você tem, ver o antes e depois, e começar a apresentar esse antes e depois, ao invés de apresentar qualquer outro indicador qualitativo. O qualitativo serve para o seu time estar engajado. Na minha cabeça, NPS, tudo serve para o time de operação. Sim. NPS. A gente tem cliente oculto, Uhum. entendeu? A loja que melhor performou ganhou um almoço no Coco Bambu. Aí manda todo mundo pra lá. É isso. Mas todo um fórum executivo não é feedback, não é um vídeo emocionante do cliente, sabe? Uhum. É só fazer o antes e depois. Esse cliente, ele tinha essa jornada, a gente implantou isso aqui, agora ele tá funcionando dessa maneira. Pô, legal. Eu não vejo uma super dificuldade em mostrar valor de CX, sabe? Eu acho que existe valor e é fácil de provar, sabe? Mas eu acho, sabe por que isso acontece? Porque o ambiente que vocês estão favorecem a isso, Ah, com certeza. né? Porque eu acho que a cultura, que é até a próxima dúvida que eu tenho aqui, que a cultura, quando a cultura ela é top-down, e principalmente o pessoal entende a necessidade de fazer mudanças em processos, mudanças em algumas coisas para atender melhor, para oferecer uma melhor experiência, show de bola. Mas tem lugares, cara, que é incrível, que ainda tem uma cultura muito focada em processo, muito focada no produto, e sim, não tem problema, né? Mas tem que trazer a visão do cliente, né? Ali. E nesse assunto de cultura e transformação, queria trazer aqui para vocês como vocês trabalham, porque a gente falando do pessoal, né, da gestão ali, mais administrativo, eu consigo visualizar muito bem. Mas eu acho que com mais de 1.600 lojas, tem um desafio de colocar isso para todo mundo ali que está nas lojas, né? Como vocês fazem isso, assim? Se eu deixo pra Eloá, aquela que orquestrou esse trabalho Ô, todinho louco. também, aquela Aí, que ó. tocou essa frente aí. Foi um trabalho muito legal, não sozinha, né? Fizemos juntos, mas a gente traçamos uma estratégia, né? A gente tinha um modelo ali de atendimento dentro das nossas lojas, mas que era mais engessado, que tinham frases prontas e as pessoas não se sentiam à vontade em seguir aquele roteiro, aquele script, Tá. né? Que era mais apegado ali a regras, que em algum momento foi importante na companhia, deu um direcionamento para os nossos colaboradores, mas que a gente não conseguia evoluir. Uhum. Então, quando a gente foi implantar cliente oculto, que eu comecei a fazer o questionário de cliente oculto, a gente parou e pensou, não, gente, isso aqui não representa o que a gente quer ver na nossa loja. Sim. A gente tem que dar um passo atrás, discutir o nosso roteiro de atendimento, como a gente quer que o nosso colaborador atenda o nosso cliente, para depois a gente seguir com o cliente oculto. E aí a gente já tinha feito muita pesquisa com o cliente, a gente já tinha ouvido muito o cliente, e a gente fez vários momentos para ouvir o nosso time de loja. Legal. O nosso time que tá lá, o atendente, o farmacêutico, o Barriga gerente no de balcão loja, ali mesmo, né? o real, o Focus barriga no Group balcão. também. E Focus Group também. Bota todo mundo na sala 10. E aí? Pode falar, galera. Solta. Era isso. Aham, legal. E a gente separava até da liderança, só os atendentes, não pode ter gerente nessa sala, falem à vontade. O que é que funciona para você? O que é que você vê valor? Né? A gente olhava para o roteiro atual, olhava para a proposta que a gente tinha, e eles iam discutindo, e foram momentos bem ricos. Legal. E a gente olhou para o mercado também, lógico, o que o mercado está fazendo. Então, a gente tinha a visão do nosso cliente, o que ele esperava, a visão do nosso time de loja, de operações, do que era factível, do que ele se sentia à vontade para fazer, porque não adianta eu colocar uma coisa que a pessoa não se identifica, ela não vai fazer.
né? E olhando para o mercado, a gente chegou no nosso atendimento de coração. Legal. E aí a gente faz vários momentos legais, assim, de colocar todo mundo na sala de cinema ou colocar todo mundo num teatro, né? Vai para aquela cidade e a gente tem ali uma tarde inteira, uma manhã inteira falando de experiência do cliente, sensibilizando aquelas pessoas, trazendo exemplos práticos, né? A gente traz palestrantes de Orlando para cá para falar do jeito Disney de ser. Legal. Assim, a gente tenta impactar e trazer para que aquele momento para eles seja de fato encantador, para que eles entendam do que é encantar e consigam fazer isso na loja. Então, a gente vem há mais de um ano com esse processo aí de atendimento de coração. E olha, a gente já conseguiu evoluir muito. Porque basicamente você tem que passar em Ah, todos os ah, estados ali, né? Isso. Um back to base, assim, total desse papo é que a PagMenos ela é uma empresa que tem um calor muito grande no atendimento desde que ela nasceu. Tá. A gente passou por um processo de profissionalização em 2020, a gente abre capital. E nesse processo a gente entra pessoas incríveis na PagMenos, sabe? Eu acho que um dos meus grandes mentores é o Vassos, hoje ele apresenta o Carrefour, ele foi meu chefe. Não direto, ele era o chefe do meu chefe. Então, Aham. então, tipo assim, presidente do Carrefour, um cara incrível. Rafael Lima, vice-presidente do segundo maior fundo de investimento do mundo, Mubadala, ele era o meu chefe, entendeu? Então, Uhum. tipo assim, é uma galera muito boa, mas uma galera que vem do varejo alimentar, da Kraft Heinz, entendeu? Aham. Vamos pegar. E aí, essa questão do atendimento humano que a gente tinha no passado, que o seu Deusmar, o fundador, deixou pronto pra gente, foi virando autosserviço. E era uma estratégia atual, e tava tudo bem, assim, sabe? Sim. Só que a gente. A Eloala vai lá e faz um resgate do atendimento anterior. A gente não fez nada diferente do que a gente já fazia no começo. A PagMenos é conhecida por ser calorosa, a gente tem o nosso jeito. A Aham. gente não vai ter um atendimento robotizado, você não vai chegar lá e vai pá. Não é isso que vai acontecer. Legal. A gente tem impresso o nosso jeito e a gente quer que as pessoas saibam que a gente tem o nosso jeito. A gente é nordestino, né? Nós somos cearenses, isso tá no nosso manifesto, né? Então, a gente fala que as nossas raízes são as nossas fortalezas. Legal. Justamente de onde a gente veio. Então, a gente quer que isso esteja impresso no nosso atendimento. Então, a gente nada mais faz do que um resgate desse momento, sabe? Bem legal. Resgatou a essência. Resgata lá a no começo. essência. A gente né? resgatou a essência. Porque e é normal nessa jornada de crescimento, né? Você perder Isso, um pouco ali, é normal. porque é a Faz dor parte do do jogo. crescimento, né? Faz parte do jogo. É. Parte do jogo. Mas o resgatar é muito legal, né? Porque você traz a essência de novo ali E- e cresce mais com esse. Tinha- Desculpa, fala. Não, eu ia A gente dizer ia dar que tinha- exemplos iguais aqui agora. Tinha colaborador que olhava pra gente e dizia assim: Nossa, muito obrigada por isso, porque eu não estava confortável de como estava. Olha que legal. Colaborador que tinha mais tempo de casa e que Sim. não gostava de ver do jeito que estava. E aí Mas conta, chegava e por dizia exemplo. assim, não, atendimento de coração a gente já faz tempo, é porque parou, É. mas a gente já Olha fazia aí. um atendimento de coração, então é muito legal, sabe, ver uma senhorinha que tem 40 anos de casa olhando pra gente dizendo um negócio desse assim, ó, É. tô aqui desde que a PagMenos é PagMenos, acabou tem um tempo aí, mas tá de volta. Olha aí. É muito legal, sabe, é Que muito... a gente olha para o nosso cliente interno também, Aham. né? É importante que ele esteja satisfeito para que ele consiga transmitir isso ali no atendimento E é dele. legal vocês receberem esses feedbacks genuínos, né? Porque, tipo, pra quem tá lá é como se fosse um alívio também. Falar, pô, Isso. agora sim, né? Agora vamos Eu vou voltar. te contar o meu melhor feedback, cara. Eu tava com 9 meses na cadeira. É. Achei a cadeira mais desafiadora que eu já trabalhei. Eu também não tenho muita história, né? Eu tenho 29 anos. Tem. Pior que temos. Mas Mas enfim, deve ter. pior que tem. Mas enfim, eu tava no grupo do meu prédio, do condomínio. E aí chegou uma mensagem assim no grupo. Sabe aquela PagMenos aqui na frente? A gente já pode voltar a comprar lá. Aí eu, Como assim? tipo assim, a pessoa provavelmente já tinha tido uma experiência ruim de atendimento na PagMenos. Tinha reclamado no grupo do condomínio. E espontaneamente mandou uma mensagem no grupo do condomínio dizendo assim, sabe aquela PagMenos que tava aqui lá? A gente já pode voltar a comprar lá. E eu, caraca, meu trabalho tá funcionando. Tipo assim, chegou até no meu prédio. E aí Legal. e começa a ser legal porque todo mundo começa a falar, né? A gente criou um atendimento muito robotizado por um tempo, né? A gente foi perdendo clientes que amam a marca, entendeu? Uhum. Que tem uma história de afeto muito grande com a PagMenos, né? No Nordeste. E a gente foi perdendo esses clientes. E aí o resgate deles é legal porque eles ligam pro seu Deusmar, pro Fundador. pro fundador e dizem, ó, voltei a comprar na PagMenos. Aí, tipo assim, a esposa de um diretor chega e, ai, a experiência foi excelente. Então, além Legal. da gente ver os números subindo, o NPS melhorando, a gente também vê o feedback acontecendo, as pessoas movimentando e falando, sabe? Então, é bem legal, sabe? Pô, Esse cara, resgate. é fenomenal, né? Porque o feedback do dia a dia, assim, ele acaba sendo mais subjetivo, né? Quando a gente fala de indicadores naquelas conversas lá,
a gente precisa mostrar resultado, mas também é um complemento muito bom do que tá dando certo, né? É isso que aquece o coração. Exatamente. E falando de indicadores e resultados agora, hoje quais são os principais que vocês têm, indicadores que vocês acompanham para medir a satisfação e o sucesso dos seus clientes? Fica à vontade, Ela. A gente olha muito para cliente oculto, né? Tá. Uma ferramenta que trouxe muito poder ali para a companhia. A gente tinha NPS, lógico, que trazia o número, mas cliente oculto nos permite ali ver o que a gente está fazendo, o que a gente não está. E isso dá uma visibilidade para o time de loja. Tá. Né? Para eles é mais fácil ver um questionário, entender onde é que ele está indo bem, onde é que ele não está, aplicar um feedback ali no colaborador, ó, time. Ó, a gente está fazendo tudo bem certinho, mas a gente não está chamando o cliente pelo nome. Uhum. Vamos chamar pelo nome, é importante, o cliente cria uma conexão. Então, isso vem trazendo muita visibilidade para o nosso time de operações, né? Legal. Para além disso, Se vocês terem uma ideia, o cliente oculto ele é meta-chave de 4 vice-presidentes da companhia. Tipo assim, do quanto a gente leva a sério, né? Que a gente leva a sério. Porque o cliente oculto nada mais é do que um NPS com outras perguntas embaixo. Assim. Tem um NPS e outras perguntas embaixo, então ajuda bastante a gente. Então, é um bom direcionador, hein, para vocês. É um bom direcionador. E quando a gente fala, por exemplo, isso contribui para a mudança de processos internos ali de vocês. Demais. Então aí, por exemplo, vocês têm, não sei quantas vezes vocês fazem cliente oculto, mas basicamente é como se fosse um ciclo PDCA, né? Vocês vão lá, pegam na fonte, traz, ajustam e loja a loja. Loja, todo mês. Caramba. E aí na estratégia que a gente faz é pegar os quartis piores, levar subir o nível desse quartil, e aí a nota da companhia sobe toda como... Então, assim, a gente trabalha na ótica de quartil de uma maneira mais estratégica porque eu não consigo atingir 1.600 lojas, eu vou atingindo ali o que é que eu posso. Tem outros indicadores, assim, a gente olha para lifetime, obviamente, assim, no final do dia a gente convence as pessoas com lifetime, né? O cliente oculto a gente convence a operação no geral. Exato. Mas nos outros fóruns a gente convence trazendo frequência, recorrência. O aumento do volume de clientes crônicos. Então, tipo, a gente tem um indicador que dentro do varejo que chama Same Store Sales. A gente criou um Same Store Sales, clientes crônicos, entendeu? Olhando só para eles, entendeu? A quantidade de cupons mesmo. A quantidade de cupons que o cliente crônico gera dentro daquelas mesmas lojas. Quando você mesmo fala cliente crônico, seria... Cuidado contínuo. Cliente contínuo, um cliente que compra... É diabético, hipertenso, saúde mental. Entendi. Que o cara sempre vai estar... Reloginho na farmácia. Sim. Se ele não vier, é porque a gente errou em alguma coisa. Entendi. A necessidade ele tem. A necessidade ele tem. Ele vai ter que comprar o medicamento. E a gente pensa que a gente errou até se foi por esquecimento, a culpa é nossa. Se foi por... a gente errou em alguma etapa da jornada para ele não voltar. Porque a necessidade ele tem. A gente sabe, é diferente de comprar uma televisão. Exato. A gente sabe que ele vai... Na verdade, o farmacêutico no Brasil, para o brasileiro, ele é mais importante do que o alimentar. Então, é primeiro meus remédios, depois a minha comida, e depois descendo. Então, a gente sabe que ele vai voltar. Se ele não voltou, aconteceu alguma coisa. Pô, legal. E quando a gente fala de histórias reais, assim, tem alguma história... Aí eu vou perguntar para cada um, tá? Porque eu acho que tem histórias diferentes. Você contou já alguma do seu condomínio aqui, foi super legal, mas uma história marcante que ilustra bem uma experiência positiva de um cliente com vocês. Eu acho que a gente tem várias, principalmente no saque. A gente recebe muito, assim, de forma genuína, porque ligar para reclamar, todo mundo liga. Sim. Quando tem um problema, mas você ligar para elogiar. E a gente recebe muito elogio. É que a pessoa tá muito agradecida mesmo, né? Para tomar uma ação para isso. Exato. E não é só para agradecer a gente do saque, é para agradecer um farmacêutico de uma loja lá no interior de Goiás que fez um atendimento excelente, ou teve um caso que marcou muito a gente, que foi uma loja que tirou nota 100 no cliente oculto, a gente foi para o almoço, e o farmacêutico dessa loja, no dia anterior, salvou uma vida em loja, percebeu que o cliente não estava bem, né? Chamou o cliente, chamou para sentar, levou no consultório farmacêutico, verificou a pressão, viu que estava alta, chamou o SAMU, acompanhou o cliente até o hospital. Olha só. E o cliente estava infartando, enfim, ficou super bem. No outro dia, a irmã do cliente foi na loja chorando, agradecer. Então, a gente tem muitas histórias, assim, emocionantes, por ser negócio de saúde, né?
Então, tem muita história bacana. Tem uma que eu gosto muito, não, eu ouvi de um cliente, por sinal, né? De outra pessoa que não é da PagMenos. Um cliente contando a história. Ele era um dos atores da história. Ele entrou em uma PagMenos aqui em São Paulo e viu uma mulher encostada perto da prateleira de dermocosméticos, aquela bonitinha, sabe? Que tem lá o Viti, CeraVe. E ele viu lá uma pessoa encostada, olhou pra ela, ficou achando estranho, mas ela tava lá quietinha com a criança. E ele faz a compra dele, toda noite ele passava nessa loja, fazia a compra. E aí ele se aproxima dessa mulher e fala com ela. O marido dessa mulher tinha ido embora para São Paulo, tinha deixado ela no Nordeste sem conversar nada. A mulher pega um ônibus com as crianças e vai bater em São Paulo. Chega aqui em São Paulo, ela não encontra o marido, não consegue falar com ele e não tinha como voltar, não tinha dinheiro, não tinha nada para nenhuma rede de apoio para voltar para a cidade dela. E aí ela vai para dentro da PagMenos porque é um lugar que ela se sente Acolhido. Casa. em casa. Então, assim, vai além só da É. saúde, sabe? Me arrepio todinho quando eu penso nessa história, porque é o que a gente quer transmitir de fato. Essa é o nosso DNA. Então, Legal. quando um caso desse acontece, é muito representativo pra gente. Acho que quando a gente escutou, foi a empresa toda escutou esse caso, pegou todo mundo. Ainda bem que a pessoa que tava lá, que viu, era um bom samaritano, e aí, tipo, pegou a pessoa, ajudou, conseguiu entrar em contato com o marido, teve acesso, deu tudo certo. Mas esse tipo de história acontece pelo relacionamento que as pessoas têm com a nossa marca, sabe? É um brand equity que é muito forte no Norte, no Nordeste. Né? As pessoas se sentem em casa. A gente tem um evento que é o Encontro com as Mulheres. Encontro das Mulheres. Ele acontece no Ceará, no centro de eventos. A minha infância todinha foi vendo esse evento acontecer, minha avó, minha mãe indo. Era um evento aberto no maior centro de eventos do Norte e Nordeste. E lotava tudo de graça da indústria. Então, assim, as pessoas têm uma memória afetiva muito grande. Esses dias teve corrida, PagMenos. Corrida foi 3 dias, só pra você ter uns 3 dias Caramba. de festa no calçadão da Beira-Mar, né? Então, assim, e a gente faz esses eventos no país inteiro. A gente tem eventos de cliente ouro, né? Que é a nossa medalha de fidelidade. A gente faz numa farmácia grande, chama os clientes pra dentro. Então, a gente quer ter conexão, quer ter... E a gente quer que seja sexy ali, o cliente quero participar do evento do cliente ouro, da PagMenos, é legal. Então, que legal. é isso. A gente quer criar o nosso clube, a nossa galera. Então, a PagMenos é muito assim, eu gosto muito de trabalhar lá porque a gente vê essas histórias reais acontecendo. Né? Tem histórias reais de funcionários também, assim, tipo, extremamente impactantes. Então, é uma empresa que ela é viva, de fato, assim, sabe? Cara, e é muito legal como vocês trabalham um ecossistema disso, né? Não é o varejo pelo varejo, mas é o ecossistema ali que de saúde que vocês estão tracionando. Muito, muito legal. Pensando em futuro, visão aí que a gente falou, né? Que é essa estratégia ambidestra, né? Que é atuar no dia a dia, mas com a visão de futuro. Para você, Wesley, o que a gente pode esperar dos canais digitais? A gente tem um monte de coisa acontecendo, né? Tipo, inteligência artificial vindo aí forte. Você falou aqui do TikTok também, que eu acho que isso vai ser um estrondo, vai ser bem, bem impactante. Mas você pode dar algum spoiler do que vocês estão planejando, do que vocês têm em mente? Eu já até dei um spoiler aqui, é o Super App da Saúde. Vem aí, certo? Super App da Saúde, Super é isso App aí. da Saúde. Vocês estão acostumados ali a ver live na Shopee, certo? Vocês vão começar a ver live na PagMenos. A gente já faz live pra caramba, certo? Legal. É um canal que converte pra caramba também. É um canal que pra mim ele é completamente, eu como cliente, certo? Completamente aleatório, tá bombando tanto. Tá bombando, eu não consigo entender, mas se o cliente tá lá, a gente tá fazendo, estamos fazendo bem. É porque é o momento, né? É aquele momento. Se o cliente tá lá. E aí, incrível isso, tá rodando no nosso. A gente faz live no nosso app. Né, ontem a gente tava com a Renata do Big Brother. Ela que tava fazendo a live dentro do nosso app, assim, tipo. Diretamente do Vetex Day com a Renata do Big Brother. Cearense também, então faz todo sentido ela tá com a gente. Cara, é incrível, assim, eu vendo uma quantidade. Pro pessoal acessar a live tinha que estar no app. Ou no app ou no site. Ou no site. Então legal. Tem um módulozinho que fica transmitindo a live, vai aparecendo os produtos. Que legal. Bem a pegada da China mesmo, né? Que assim, hoje tem essa parte de live e-commerce muito forte. Shopee faz isso muito bem, né? Eu acho que é um grande case aqui no Brasil de super app. E aí o nosso objetivo é ser o super app da saúde ali, onde todas as suas informações de saúde vão estar num lugar só. Inclusive, você vai poder comprar alguma coisa lá. Show. É isso. É aproveitar, né? Você pode comprar alguma coisa. Você cria um ambiente para a pessoa comprar ali. Hoje é muito transacional ainda. Mas pro futuro o objetivo é esse. Porque cada vez mais os negócios eles estão ficando as a service, né? Então, se você cria um ambiente para
para isso, e você, muito isso, né? A premissa do sucesso do cliente é você fazer parte da jornada dele, ser fundamental nessa jornada. A partir do Sim. momento que você tá ali, cara, o cara não vai ter tanto sucesso se você não te utilizar, né? É isso aí. Basicamente isso. Pô, legal. E Eloá, com o papel do saque, sucesso do cliente, o que que você vê aí para os próximos anos como evolução? E, putz, tem bots, tem automações, tem IA, o que que você vê? Hoje se fala muito de hiperpersonalização escalável, né? Como que a gente consegue trazer isso com inteligência artificial para os nossos clientes. Claro, está dentro do nosso roadmap do que a gente quer fazer, Tá, mas a gente quer fazer isso sem se distanciar do cliente, legal. sem perder, sem se distanciar do nosso propósito, né? De onde a gente quer estar, de que a gente quer estar próximo do cliente de verdade, não só como uma IA que parece ser próxima dele e entender aquela necessidade. Então, é conseguir usar essas ferramentas, mas sem nos distanciarmos dos nossos clientes, do que a gente veio construindo aí nesses 2 últimos anos, a gente conseguir manter, mas conseguir escalar também. Escalar sem perder a essência, É né? isso. Boa, muito bom, E eu muito acho que bom. esse é o maior desafio do CX hoje em dia, né? É, Todo mundo que chega pra falar comigo de alguma inteligência artificial, eu digo, mas pra quê? Ela resolve qual o problema, né? é, Porque a gente tá falando tanto de AI pra caramba, e muitas vezes ela não resolve. O problema que ela resolve demora um segundo pra resolver. exatamente. Tipo assim, ontem eu tava no VTEX e é engraçado, tipo, vem muita gente conversar com a gente, eu, cara, mas isso não é um problema. A gente faz isso sem tecnologia nenhuma, Não, né? mas tipo, isso não é uma coisa escalável, tipo, tá tudo bem, estamos Exato. felizes. Então, Não, e tem a é, questão de, assim, inovação não quer dizer que você precisa colocar tecnologia, né? Às vezes é Isso, às só vezes a ideia é olhar, inovadora, né? é só olhar o processo e falar, pô, é só ajustar aqui e É pronto, isso. olha aí, né? Mas é lógico, IA é o hype do momento, né? É. Todo com mundo quer certeza. colocar em algum lugar ali, né? E é normal, acho que é Não, o processo normal. eu acho que faz parte do jogo, de É, tecnologia também. Então, mas a gente usa o IA pra caramba. Eu não sei mais trabalhar sem IA. Assim. Eu não sei mais. já é uma, não, Eu não é não uma consigo inovação, é mais. uma realidade, É Eu né? uma não consigo. realidade. Eu, como profissional, já não É. consigo mais trabalhar sem IA. Então, pra mim já é o dia a dia, né? Cara, eu montei um conselho. De... Eu coloquei algumas pessoas, eu peguei até uma ideia do Thales lá do G4, né? Ele montou um conselho, eu Sim. falei, eu vou montar o meu. Aí eu coloquei umas pessoas que, né? Coloquei Jesus, coloquei outras pessoas ali do conselho. Então, para algumas decisões que eu preciso tomar, que são estratégicas para a empresa, para a comunidade, para qualquer coisa, eu coloco na visão do conselho, o que que Amei. você. Cara, fenomenal. Porque ele traz, por exemplo, para cada um, cada mentor ali, ele traz um aspecto daquele mentor, né? Então, quando você vai ler, você olha no aspecto dele. E aí você filtra e fala, "Ah, cara, Hum, interessante." eu não consigo mais ver uma resposta só. Tipo, ele nem mais ele nem responde mais pra mim com a resposta. Eu pago, né, o ChatGPT, então Aham. ele nem me responde mais com uma resposta só. Ele já 6 opções diferentes É, com base no que você tá falando. Então ele já sabe como é que. Ele me conhece melhor do que eu. cara, é Não. incrível. Mas aumenta muito minha produtividade. Esses dias eu fiz um racional de priorização de um dos maiores problemas que a gente tá passando na companhia, sentado, e eu pensei, cara, 2 anos atrás. Ia ser casca Ia grossa ser fazer tipo isso aí. Igual ele. 5 dias aqui, eu com É. meus analistas, cientistas, fazendo isso. Não, já me deu tudo, eu copiei, coloquei no Jupyter, já tava lá bonitinho. Não, e o É legal é incrível, assim, assim. a gente que está atuando é como a gente utilizar, né? Eu acho que esse é a grande chave. Não é que Isso. vai substituir. Não, cara, como você pode aproveitar isso para potencializar coisas que. Mas não é qualquer coisa também, né? Tipo, Exatamente, não é qualquer vou coisa. mover o copo aqui. Ah, não, vou pegar uma IA para Tá fazer. no Não, hype, né? pelo amor de Deus, né? Mas, pô, legal. Bom, passa rápido, né? Passa demais. Cara, a conversa aqui dá para ficar a tarde inteira, mas eu queria perguntar para vocês se vocês pudessem dar uma dica para quem está nos ouvindo, para as empresas que estão começando a investir em experiência do cliente, qual que seria essa dica? A minha é óbvia. Barriga no balcão, certo? Descer, Sair do ar-condicionado? sair do ar-condicionado. Ela sabe, a primeira coisa que eu falo, tira, levanta a bunda da cadeira, vamos passar um dia na loja, e vai ser muito melhor do que a gente passar o dia aqui
apertando teclas no Word e no Excel. Aham. Então, assim, se você não tem condição de contratar uma super consultoria de desenho de jornada, ou então de contratar pessoas para desenhar, vai escutar o cliente, 90% do trabalho é esse aí. O resto é perfumaria. Então vai pra loja, vê como é que acontece. Não pergunta nada pro cliente, fica assistindo. Ou então pega um cliente e acompanha a jornada de compra dele. Conversa com ele antes, diz assim, ó, vou te acompanhar da saída da tua casa até a saída da tua loja. Usa os teus canais. Tipo assim, tem canal de WhatsApp? Tenho. Compra nele. Vai lá, implementei um canal novo, compra no canal novo. Não tem nada melhor do que isso, porque você vai ficar com raiva quando der problema, porque é pra você o Sim. pedido que tá chegando na sua casa. Exato. Então, assim, tá ali no dia a dia, viver aquilo de verdade. Acho que CX é você viver bem a operação com a ótica de fora. Sem estar na ótica ali do operacional. Tem condição de fazer isso. Quem tem área de CX tem condição de viver isso. E aí gasta um tempo com isso antes de chamar empresa de IA, antes de chamar consultoria, antes de chamar tudo. Gasta um tempo com isso que você vai ter uma visão completamente diferente do problema que você achava que tinha. Eu achava que a pagamento tinha vários problemas. E achava mesmo, era um achismo. Sim. Mas depois que eu botei a barriga no balcão, eu comecei a entender que não é bem assim. E escutar também. Escutar, esse é o meu conselho 1. Pô, cara, legal. Com certeza é o mais importante, né? Não, É o conselho 1. porque e você falou algo bem importante que às vezes o pessoal não presta tanta atenção, que é o ato de observar. Uhum. Que é ir na ponta e só observar. Você não precisa perguntar nada. É só observar. É lógico que aí tem sequência de perguntas, hipóteses que você levanta e tal. Mas só o observar já vai trazer muita informação rica, né? Do processo. Porque, pô, você trabalha na empresa, você conhece como funciona. Aí você vai ficar lá, observando. Não, por que o cliente está assim, né? Por que foi esse processo foi desse jeito, tal? Isso já vai trazer muito insumo. Mas é lógico. Faz pesquisa, faz cliente oculto, faz. Aí vem muita coisa também, né? Mas não tenho grana? Desce pra loja. Vai Exato. olhar como é que é. Legal. Não tem mistério. E acho que Legal. somado a isso é como eu de fato conheço, né? Boto minha barriga no balcão, conheço, entendo. E como eu transmito isso também para os operadores. Legal. Porque às vezes o nosso time que está lá atendendo o cliente, ele não tem noção do todo. Ele está naquele ambiente isolado, naquela loja, com aquela situação, com aquele time, com aquele cliente, e ele precisa conhecer do tudo. Então, é a gente botar a barriga no balcão e entender, mas também levar isso para todo mundo, para que essa percepção se dissemine na companhia Legal. como um todo. Tenho 500 mil reais, gasto em IA ou em treinamento do meu time de operação. Treinamento, pelo amor de Deus. É isso. Por favor, né? Por favor. Legal. Por favor. Bom, gente, ótimo papo. Eu super agradeço a presença de vocês aqui. A gente poderia ficar tarde aqui falando. Não tenho dúvida. Tem muita coisa boa. Mas para quem tá assistindo a gente, quer se conectar com você lá, com você, Wesley, como que faz? Fica à Meu vontade. LinkedIn é Eloá Pinheiro. Legal. Meu Instagram é Eloá A. Pinheiro. Show de bola. O meu Instagram é Wesley Pena B. Wesley Pena B. E o meu LinkedIn é Wesley Batista. Maravilha. Show de bola. Então, ó, super acessíveis. O Wesley falou que se conectou com várias pessoas ali para network, está super aberto também. E, gente, muito obrigado pela visita de vocês. A viu? gente que agradece. Foi um prazerzão Super estar contigo. obrigada. Valeu. Provavelmente se encontramos por aí nos próximos eventos. Não 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 evento, tenho mas dúvidas. nos projetos Nos também. próximos projetos, É nos isso. próximos eventos, a Já, gente se ó, encontra vocês por aí. falando, já foi criando várias coisas aqui na minha cabeça. Conta A com a gente tem gente. Que que... bom. A comunidade, a gente tem uma missão, um propósito muito grande que é levantar a bandeira e dar a luz para quem está fazendo um trabalho muito legal. Que se a gente for falar quando a gente surgiu lá em 2017, cara, não tinha tanta coisa assim. E na verdade não é porque não tinha, é porque não era evidenciado. E a gente era muito refém do que era feito lá fora. E agora eu fico muito feliz, né, depois de alguns anos, de ver, putz, exemplos de vocês, exemplos de várias empresas ao redor do Brasil que estão sendo protagonistas aí no que a gente fala de experiência do cliente, E né? eu posso dizer, cara, que esse desenho que a gente tá na PagMenos é fruto da comunidade. Eu não tô aqui em São Paulo, por exemplo, Sim. para dar um pulinho e conhecer as empresas, dos colegas. Então acaba que no final do dia foi muito YouTube, Magos do CX, Sim, né? Entrei nas legal. comunidades do Amigos do CX, né? Eu acabei me conectando com as pessoas através das comunidades para que a gente trouxesse isso para PagMenos. Assim, a área era nova, não tinha um desenvolvimento tão grande. Então acho que a gente absorveu muito e conseguiu aplicar o que eu fui vendo ali também, junto com a Elo, junto com o que dava certo. Legal.
É isso. Muito bom, gente. Super obrigado. Pessoal, se você não curtiu ainda, se não apertou o sininho, aperta o sininho aqui no YouTube. Também estamos no Spotify. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.